Vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes, ou a aba de sua veste, né, como está escrito, enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse texto eu já vi algumas pregações sobre ele, também já preguei algumas vezes sobre esse texto. E aqui ele traz uma referência muito legal, porque o profeta Isaías, ele não tinha ainda vamos dizer assim, ele não tinha ainda uma relação com Deus. E o que ele tinha de noção de rei, e diga-se de passagem que naquele tempo o rei era tido como um semideus, ele era venerado como se fosse um deus. Não, claro, que na questão do povo de Israel, mas para o mundo inteiro um rei era um semideus. E Israel não tinha esse costume porque Israel já tinha um contato com Deus, já tinha, através dos profetas que vieram antes de Isaías, através dos juízes, através dos líderes, já tinham uma noção de que existia um Deus acima dos céus, que comandava todas as coisas. Então eles não usavam associar o rei a um Deus, mas eles tinham o rei como uma maior autoridade. Isso é fato. E Isaías, a única referência que ele tinha de autoridade era o rei Uzias. Por isso que o texto começa falando exatamente no ano em que morreu o rei Uzias. Quando o rei Uzias morreu, para você entender um pouco dessa história de Isaías, você vai ter que entender quem foi o rei Uzias e o que ele representava para Isaías. O rei Uzias foi um dos maiores reis da nação de Israel. Ele era referencial na agricultura, referencial no campo bélico, quer dizer, nas armas. O exército de Israel tinha um destaque tremendo, porque o rei Uzias trouxe modernidade para a agricultura, para a arquitetura, para a engenharia, para o armamento dos seus exércitos. O rei Uzias foi um homem que se destacou em todos os sentidos. E o rei Uzias também, ele teve assim um problema seríssimo, justamente por causa desses destaques todos. Ele começou a se achar um grande rei, ou talvez o maior rei de Israel. E isso era passado para a população de Israel, e todos viam e enxergavam esse rei como um grande homem, literalmente como um semideus. E ele era o referencial de Isaías. E esse rei morre, e no ano em que ele morre, Deus dá uma experiência para Isaías. E esse é o ponto que eu quero chegar com você. Experiências com Deus. Infelizmente, nós vivemos uma época onde a maior parte dos crentes não tem a menor experiência com Deus. São pessoas que são tratadas por Deus, são pessoas que são tocadas por Deus. Algumas têm sonhos, outras têm visões, se cumprindo o que o profeta Joel falou. Pessoas são tocadas por Deus através de sonhos, através de visões, através de mensagens, através de revelações, mas infelizmente levam suas vidas como se não tivesse a menor importância estar na presença de Deus. Levam suas vidas ou vivem como se Deus não existisse. Não se importam, sabem que coisas são erradas, mas continuam fazendo as coisas erradas, porque acreditam que não vão ser cobradas.
Em outras palavras, vivem como se fossem loucos, porque não se preocupam com o futuro, não se preocupam com o que vai acontecer com suas almas, não se preocupam com o que vai acontecer se da noite para o dia fecharem os olhos, se morrerem. E o profeta Isaías, como eu disse, ele tinha uma relação com Deus, tanto que ele era profeta, porém, ele não tinha uma intimidade com Deus. E no ano que o rei Uzias morreu, parece que foi uma coisa assim até... Foi não, né? Não parece, foi uma ação de Deus, porque o rei Uzias morre e justamente na morte do rei Uzias, Deus arrebata Isaías e mostra para ele a figura de um verdadeiro rei, a sua própria figura. O profeta Isaías, ele entra no templo de Deus e ele vê Deus assentado sobre um trono. Ele diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua... O som das vozes dos serafins, os batentes das portas tremeram, e o templo foi todo cheio, ficou cheio de fumaça, ou seja, da glória do Senhor. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quer dizer, até então a referência que Isaías tinha de rei era Uzias. E Deus, na sua infinita sabedoria, falou: deixa eu mostrar para Isaías quem é o verdadeiro rei. O ponto aqui é que você precisa ter um encontro com o rei. Você precisa mudar de vida, você precisa mudar com a forma como você está vivendo. De uma fonte não dá para jorrar 2 tipos de água. Não tem como você ser crente no domingo e durante a semana você esquecer que é crente. O fim está próximo, eu estava falando isso na semana passada. O fim está próximo e os crentes estão dormindo, os crentes estão vacilando, os crentes estão vivendo da forma como acham que devem viver. De qualquer forma, menos da forma como a palavra de Deus nos instrui. E você vai ter um encontro com o rei. Isaías, quando ele vê o Senhor, ali ele tem noção do tamanho da imperfeição que habitava nele. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você olha para você e você vê as suas imperfeições. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você olha para dentro de si e vê o quão falho você é. Essa madrugada eu acordei, a Yolanda estava acordada e aí nós despertamos, perdemos o sono. E ela falou: vamos assistir alguma coisa. Aí eu procurei ali na internet alguma coisa para a gente assistir e encontrei uma ministração do Gabriel Gonçalves. Que? Leonardo Gonçalves. Desculpa. E ele, num dado momento, ele pegou e falou o seguinte: que desde a infância, quando ele começou a cantar, o professor, a pessoa que ensinava, falava assim: vocês têm que entender que vocês estão ali para serem usados. Vocês vão ser usados por Deus. Pensem como se vocês fossem o pincel e Deus o artista. Em outras palavras, o pincel não tem vida própria. E ele disse que ele sempre recebeu aquilo de uma forma muito maravilhosa, porque ele se via como um instrumento nas mãos de Deus. Em outras palavras, eu não estou servindo, eu não estou fazendo nada, eu estou sendo usado por Deus para fazer alguma coisa. E é importante essa ideia. E em 2015 ele teve uma notícia acerca da sua voz, ele estava perdendo a voz, ele está com um problema numa das pregas vocais. Quando eu era garoto, quando eu era criança, eu
conhecia como cordas vocais. E agora nós sabemos que são pregas vocais. E ele estava com um problema numa das pregas vocais. E a enfermidade, o problema dessa prega vocal era irreversível. E o médico falou para ele, olha, você não vai cantar mais. E eu achei interessante que ele pegou e disse o seguinte, dentro desse contexto de Isaías, sou um homem limitado, é o que Isaías fala para Deus. E o Leonardo Gonçalves, é isso mesmo, né, Leonardo Gonçalves? Ele disse o seguinte, Deus vai arrumar outro pincel, porque eu sou um pincel com defeito, eu sou um pincel que não serve mais, eu sou um pincel que não tem mais condições de ser usado. Então Deus vai, e Ele pode fazer isso, Ele vai descartar e vai pegar outro pincel. Esse foi um ponto. O segundo ponto, que Deus tratou com ele, a fono que cuidou dele, falou assim, eu acho que você não deve parar de cantar. Você não deve desistir de cantar. Vamos trabalhar a sua voz, vamos trabalhar e você vai continuar. E eu achei muito interessante, porque ele chegou a uma conclusão, e ele sempre dizia isso, que ele queria atingir a perfeição, não para ele ser perfeito, mas para ele dar o melhor dele para Deus. E me chamou a atenção, dentro da entrevista, ou melhor, dentro da live que ele fez para anunciar isso, o que me chamou a atenção é que ele falou que a vida inteira ele quis servir a Deus da melhor forma possível. Esse é um ponto que me chamou muita atenção. Ele estudava todos os dias, horas por dia, não muitas horas, que ele falou que a voz, ao contrário dos instrumentos, músicos podem ensaiar 10 horas e várias horas por dia, mas cantores não podem porque a garganta cansa. E ele ensaiava lá 1h30, 2 horas, no máximo 3 horas, todos os dias, porque ele queria dar o melhor dele para Deus. Esse é o primeiro ponto. E eu fico perguntando para mim e para todos vocês, quantos de vocês procuram dar o melhor para Deus? Quantos de vocês estão preocupados em dar o melhor para Deus? Quando a gente vê hoje as pregações das igrejas fast food, e eu falei isso também algumas semanas atrás, a igreja fast food é aquela que tem a palavra prontinha, bonitinha, legalzinha, para agradar todo mundo, é comida rápida, mas que não serve para nada. E, infelizmente, a maior parte dos crentes só quer ouvir palavrinha bonitinha, motivacional. E é por isso que tem um monte de crente que não está preocupado em servir a Deus. Eles querem ser servidos por Deus. Em outras palavras, eu vou ajudar porque eu quero que Deus me ajude. Eu vou ofertar porque eu quero que Deus abençoe minhas finanças. Eu vou dar o dízimo para que Deus abençoe minhas finanças. Eu vou ao culto porque eu quero que Deus me veja no culto para abençoar a minha vida. Se não tiver uma profecia de bênção, de prosperidade, o culto não foi legal. Se não vier uma palavra motivacional, o culto não foi legal. E quando algum pastor ousa pregar uma mensagem séria, uma mensagem que te chame a reflexão de uma vida cristã correta, você muda de igreja. Porque o pastor pega no seu pé, porque o pastor cobra muito, porque o pastor enfia o dedo na ferida, porque o pastor te expõe, né? Agora, quando o pastor vai aconselhar o membro, ele não está aconselhando, ele está expondo o membro, porque é assim que as pessoas recebem aconselhamento, como exposição. Em outras palavras, antigamente, quando eu me entreguei para Jesus, que eu ia às igrejas, ou que eu ia à igreja, eu procurava mudar a minha vida para me adequar à igreja. Hoje as pessoas querem que a igreja mude para que a igreja se adeque a elas. Não tem mais uma preocupação em fazer a vontade de Deus. Porque Deus é que tem que fazer a sua vontade. A sua preocupação é que Deus faça a sua vontade. Um monte de crente que está só enchendo, esquentando banco em igreja, esquentando cadeira em igreja. Crentes fracos, crentes debilitados, crentes que não conseguem caminhar. E não é porque tá com muito problema, não. Basta uma dorzinha de dente que o crente não quer caminhar mais. Pessoas que perderam a referência de Deus, pessoas que perderam a noção do que é Deus. Porque Deus agora é um empregado que satisfaz as suas vontades.
É interessante que a palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Hoje não. Hoje é Deus que tem que agradar você. E é por isso que tem um monte de crente enfermo, um monte de crente doente, um monte de crente morrendo nas igrejas. E a palavra diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diante, que fala sobre a ceia, tem uma parte assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Porque aquele que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou, em outras palavras, não poucos os que estão morrendo. Por quê? Porque não examinam a si mesmos. Porque não estão preocupados em fazer uma autoanálise. Não estão preocupados em se adequar a Deus, em se adequar à vontade de Deus, em se adequar à palavra de Deus. Um monte de crente irresponsável, um monte de crente que está vivendo de qualquer jeito, um monte de crente que está acumulando costumes ruins, manias ruins, hábitos ruins, vícios ruins, e querem servir a Deus. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, ele está dizendo assim: deixe para trás tudo que não presta, venha e me siga. Mas as pessoas estão vindo com suas bagagens e querem servir a Jesus. E quando Isaías, ele bate o olho e ele vê Deus, e ele fala assim: ai de mim que sou pecador. Ele viu a santidade de Deus, ele teve medo e ele falou: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei. E infelizmente as pessoas estão na igreja e não carregam essa preocupação. Ah, Moisés, mas ninguém consegue ser santo. Realmente, um discípulo fala para Jesus: quem poderá ser salvo? Depois de um discurso que Jesus fez. E Jesus fala para ele: aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então vamos abrir aqui um parêntese. Jesus está dizendo assim: se você quer servir a Deus, se disponha. Mas eu sou fraco. Tudo bem, você é fraco. É impossível para você, mas Deus vai trabalhar na sua vida e você vai conseguir se libertar de tudo isso. Mas para conseguir essa libertação, para conseguir esse relacionamento, para conseguir uma vida no altar de Deus, você tem que levar uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de relação com Deus. Isaías pensou que ia morrer porque os olhos dele viram o Rei. Deixa eu abrir um parêntese aqui. É impossível ver a Deus. O que você quer dizer com isso, Moisés? Isaías não viu Deus. A Bíblia diz que os céus não conseguem conter a glória, não conseguem. Deus não cabe nem no céu. Eu estava falando com o bispo Nivaldo esses dias acerca das grandes estrelas. E aí tem o Sol, que é uma estrela. O Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra. Aí tem outras estrelas maior que o Sol, mas eu vou direto na Betelgeuse. Betelgeuse é uma estrela que é 280 milhões de vezes maior que o Sol. A Terra perto do Sol é uma poeirinha. A Terra perto de Betelgeuse não existe. E existe uma outra bem maior do que Betelgeuse. Então eu quero que você acompanhe esse raciocínio. O Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra, Betelgeuse 280 milhões de vezes maior que o Sol. E uma outra, que eu não me lembro agora, o nome, é também nessa casa de 200 milhões de vezes maior do que Betelgeuse. E Deus criou essas estrelas. E a Bíblia diz que tudo cabe na palma da mão dele. Agora você consegue imaginar um ser tão minúsculo, um ser praticamente inexistente, um ser humano, conseguir enxergar um Deus nessa dimensão? Então o que foi que ele viu, Moisés? Ele viu uma manifestação de Deus. Só uma manifestação de Deus. E essa manifestação que Deus permitiu que ele visse, assim como Moisés, no texto sagrado, disse que viu Deus pelas costas, ele não viu Deus. Ele viu uma manifestação de Deus, assim como Abraão também recebe o próprio Deus em sua tenda. Porque quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala assim: eu não faria nada sem antes falar com o meu amigo Abraão. E Deus mais 2 anjos vão até
a tenda de Abraão. E Abraão vê, os dois anjos vão para Sodoma e Gomorra para seguir com o plano, e Deus fica com Abraão. E relata a Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Então Abraão não viu Deus, ele viu uma teofania, ele viu uma manifestação de Deus. E ao ver manifestações de Deus, todos esses homens ficaram chocados. Mas Isaías, biblicamente falando, é o que demonstra um choque maior. O profeta Daniel, ele vê um anjo e ele cai. A Bíblia diz que ele cai prostrado no chão porque ele viu um anjo. Imagina ver o próprio Deus. E ver aquela manifestação de Deus deu a Isaías um temor muito grande. Ele falou: eu vou morrer. Esse é o aspecto de uma pessoa que teve um contato um pouquinho mais íntimo com Deus. O temor de morrer por ter visto a santidade. E as igrejas estão cheias de crentes que não fazem ideia do que é estar na presença de Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. E Deus te ama e Ele quer te usar. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo na sua família. Deus quer fazer algo na sua história. E o que te impede de mudar para que Deus trabalhe na sua vida? Você pode mudar hoje e ser usado por Deus, e ser um instrumento nas mãos de Deus, como disse o Leonardo Gonçalves, eu sou um pincel. E ele ficou preocupado quando ele começou a perder a voz, e realmente estava vendo o vídeo, ele está com a voz bem diferente daquela voz que nós conhecemos, e ele cantando, e ele falou: enquanto Deus quiser me usar, eu estarei disponível para Deus. E aí ele falou uma frase muito tremenda. Ele falou: Deus nos usa não porque somos alguma coisa ou porque apresentamos temos algum valor, não. Ou porque somos bons ou porque somos perfeitos, não. Deus nos usa apesar de sermos quem somos. Isso cabe bem no contexto de Isaías. Deus nos usa apesar de quem somos. Porque quando ele fala assim: eu sou um homem impuro, de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que sou pecador, os meus olhos viram o rei, certamente morrerei. Diz que na mesma hora um serafim veio com uma brasa que tirou do altar de Deus, com uma tenaz. Uma tenaz eu faço facas artesanais. Tenaz é como se fosse um alicate grande. Para você não pegar no ferro quente ou na brasa, você pega com a tenaz. Você usa esse alicate, é um pegador. Você usa esse pegador para pegar o ferro quente ou a brasa. E diz que o anjo não ousou tocar na brasa do altar com a mão. Ele foi lá com uma tenaz, pegou e encostou nos lábios de Isaías, purificando. Porque ele falou: sou um homem de impuros lábios. Então, primeiro ponto, para Deus te usar, Ele vai te purificar. E Ele quer te purificar porque Ele quer te usar. Não porque você é santo, não porque você é bom, não porque você é perfeito, não porque você seja alguma coisa. É porque Ele tem um plano para a sua vida e Ele vai te usar. E existem os processos pelos quais os meios que Deus usa para poder te usar. Pode ser da maneira fácil ou da maneira difícil. Quando Deus quer chamar a tua atenção, pode ser da maneira fácil ou da maneira difícil. Você determina qual das duas maneiras vai querer que Deus use. Tem pessoas que choram a vida inteira, sofrem a vida inteira. Por quê? Porque elas estão fora do contexto daquilo que Deus traçou para a vida delas. E Deus hoje quer te trazer para o contexto dele. As portas se fecham, acidentes acontecem, calamidades acontecem, coisas ruins acontecem, e Deus ele quer mudar o rumo da sua vida, Ele quer chamar a tua atenção. Eu nunca vou me esquecer quando
Jesus e seus discípulos passam por um lugar e tem um homem cego, e aí eles perguntam para Jesus, os discípulos perguntam para Jesus, quem da família dele pecou? O pai, a mãe, ele? Quem pecou para que ele nascesse cego? Jesus falou, nem os pais, nem ele. Então por que ele é cego? Para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Aí Jesus vai lá e cura o cara, e a glória de Deus se manifesta na vida dele. Às vezes você está vivendo um problemão para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Às vezes coisas ruins acontecem para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Ah, mas isso é injusto. Você pensa que é injusto porque você não conhece a Deus. Você está preso a esse plano, você está preso a essa realidade, você está preso a esse mundo. Mas não se esqueça, Deus criou o universo. Existem muitas outras realidades das quais Deus dispõe para aqueles que o servem. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos jamais ouviram, e o coração do homem jamais poderá imaginar o que Deus tem reservado para o homem. Você está preso a essa realidade, você está preso a essa dimensão, você está preso a esse mundo, mas o que Deus tem é muito maior do que você imagina. E o que Deus quer fazer na sua vida é muito maior do que você espera. Então, como disse Isaías, ai de mim que sou pecador. Então, primeiro, reconheça que você é pecador. A gente se preocupa tanto com o pecado dos outros. A gente se preocupa tanto com as falhas dos outros. Nós gostamos muito de colocar o dedo na ferida dos outros. E esquecemos que nós também somos falhos. Esquecemos que nós também temos feridas. Esquecemos que o nosso telhado é divino. É por isso que a palavra diz para nós não julgarmos. Porque quando julgamos, julgamos. Romanos capítulo 2. Então mude. Ao invés de olhar para a vida dos outros, olhe para a sua. Comece a fazer uma autoanálise. Comece, como disse em Coríntios, 1 Coríntios 11, comece a fazer uma autoanálise. Comece a avaliar a você mesmo. Comece a examinar você mesmo, a sua vida. E deixe a vida dos outros. Porque cada um vai prestar contas a Deus. Jesus está voltando. E eu fico feliz todas as vezes que eu falo isso. Que Ele venha. E que não se demore. Coloque a sua vida no altar de Deus. E deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus transformar a sua história. Mas se esforce, faça a sua parte. A Bíblia diz que o que vier às tuas mãos para fazer, e isso é relacionado às coisas de Deus. O que vier à sua mão para fazer, faça segundo as suas forças. Moisés, e se eu não tiver mais forças? Aí Deus vai fazer através de você. Então se disponha para Deus e deixe Deus agir na sua vida. Se converte, mude esse estilo de vida. Não deixe para amanhã. Tem tanto crente deixando para amanhã. Ah, amanhã eu me corrijo. Amanhã eu deixo esse pecado. Amanhã eu deixo essa falha. Amanhã, e quando você menos espera, você vai atravessar uma rua, o carro te pega, você morre e vai para o inferno. Então você tem que mudar hoje, não é amanhã. Você tem que mudar agora. Não é daqui a 1 hora. Ah, eu vou consertar a minha vida. Ah, eu vou começar a buscar a Deus. Tem crente que está começando a buscar a Deus há anos e nunca busca. Uma hora você vai fechar os olhos. Você vai fechar os olhos aqui na terra e vai abrir. Vai ouvir quando você estiver diante dele. Você vai ouvir vinde benditos ou você vai ouvir apartai-vos de mim. São duas frases que você pode ouvir quando estiver na presença de Deus. Vinde benditos ou apartai-vos de mim. E é interessante que quem te recepciona é Jesus. A gente que gosta do assunto graça, é Jesus que te recepciona. E é Jesus que vai dizer, vinde benditos de meu Pai. E aí a gente pergunta, por que não Deus? Por que Deus não vai nos recepcionar? Lembre-se que eu te falei, Deus não consegue ser contido no céu. A sua glória não consegue, devido ao que é Deus. Deus é tudo. Deus não está em lugar nenhum. Todos os lugares estão em Deus. Você entendeu isso? Deus não está em lugar nenhum. Tudo está em Deus. Tudo está em Deus. O céu está em Deus. O universo está em Deus. O inferno está em Deus. Essa é a maravilha de servir a esse Deus. Porque nada, ele não cabe em lugar nenhum, mas todos os lugares cabem nele. E é esse Deus que te quer. É esse Deus que quer você. É esse Deus que quer transformar a sua vida. Então é por isso que Jesus quem vai te recepcionar. Porque nós já estamos em Deus. O universo está em Deus.
E ele preparou, lembra que Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Quer dizer, todos nós moraremos em Deus. E inferno é quando nós somos tirados de Deus, quando nós somos arrancados de Deus. Como é que isso é possível? Pense num vírus dentro de um corpo saudável, e o corpo saudável reage e expele esse vírus de dentro dele. O pecado, ou o pecador com o pecado, não fica em Deus. E Deus quer te trazer para casa. Então mude o seu comportamento. Para de deixar para amanhã. Para de deixar para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu me conserto, amanhã eu me coloco na presença de Deus. Para com isso, porque Deus já está te cobrando. Você sempre pergunta, por que eu estou vivendo isso, Deus? Deus está te cobrando. Você está sendo cobrado ou cobrada por Deus. Deus está cobrando a conta. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer viver bem, quer viver em paz, quer viver de forma abundante? Busque a Deus. Mas como é que você vai buscar a Deus carregando um fardo enorme de pecado, um fardo enorme de vícios, de manias, de costumes, que te impedem de correr em direção ao Pai? Então você vai ter que mudar isso. Porque Deus vai mudar a sua vida a partir do momento em que você se colocar na presença dele.